Obrigada, Tom. Bom, minha gente, então, muito boa tarde a todos. Quero agradecer o imerecido convite dessa casa, parabenizar ao trabalho dessa casa espírita tão especial. Que Jesus continue inspirando os dirigentes e trabalhadores desse santo lugar, nesse trabalho tão importante, nesses dias difíceis que nós vivemos. Falar com todos que estão nos acompanhando pelo chat. Que Deus nos abençoe. Estamos psiquicamente conectados, mesmo que geograficamente ou fisicamente separados. Bom, eu recebi com uma grata surpresa esse tema da forma como foi posto. Kardec, continuador do Cristo. E a primeira questão que me fiz, e compartilho com vocês, porque acredito que também possa ser a questão de vocês, é: o que caracteriza um continuador do Cristo? Parece uma missão muito honrosa, porque o Cristo, na qualidade de nosso Messias Redentor, do Filho unigênito de Deus, ele veio com uma missão de reestruturar a paz entre os homens, de nos mostrar um amor diferente, um amor incondicional, que se estende desde os próximos mais próximos até aqueles que aparentemente são os nossos estranhos, porém, quais filhos de Deus, também os nossos irmãos perante o Pai. Jesus nos propôs o amor até aos nossos inimigos. Então, o continuador do Cristo deve ser alguém que ama muito. E eu me lembrei do capítulo 13 de João, versículos 34 e 35, quando no sermão do cenáculo, um sermão muito especial, porque intimista aos seus apóstolos, aos seus continuadores, Jesus vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui a gente já tem uma ideia da resposta para essa pergunta inicial. Um continuador do Cristo necessariamente é alguém capaz de amar tanto a si mesmo e amando assim também aos outros, reconhecido, portanto, pela sua característica de muito amar. Isso é interessante porque, grosso modo, a imagem que nós temos de Kardec é uma imagem de alguém sério, compenetrado, estudioso, né, que tem uma acurácia, uma responsabilidade muito grande nas suas pesquisas, na sua investigação. Ele foi um dos poucos que levou aquele episódio das mesas girantes a sério, né, a fim de investigar quais as causas por trás daquele fenômeno. E, à época, cético, utilizou todo o seu método científico e a sua forma didática de investigar temas, por ser pedagogo, para poder ser responsável dessa grande missão que foi a codificação da doutrina espírita. Então a gente conhece Kardec muito pelo seu raciocínio, os textos que ele escreve, não só em Memórias Póstumas, mas também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, denotam em Kardec não apenas a razão, a concisão, a objetividade, mas muitas vezes um conhecimento psicológico raro. Mas, para além de tudo isso, Kardec tinha um grande coração. Um coração que conseguia ir além daquilo que os seus olhos viam, para se sintonizar com o alto através dos seus bons sentimentos e do grande esforço que ele fazia ele mesmo primeiro para domar as suas más inclinações. Então, um continuador do Cristo, e falando especificamente de Kardec, é alguém capaz de ser indulgente e infatigável. Kardec trabalhava diuturnamente sem cansaço. Aquela época, como hoje, ele também passava por aflições muito acerbas, dificuldades de trabalho, perseguição no seu ambiente profissional, também por conta do seu envolvimento com essa causa estranha, que é essa coisa que se fala sobre espíritos.
Então, se ainda hoje a gente experimenta a ignorância, né? Algumas pessoas achando que casa espírita é casa de assombração, é coisa que mexe com demônios, né? Coisas sobrenaturais. Imagina naquela época. É aquele que não é apenas o que semeia, mas Kardec muitas vezes se colocou na posição da própria semente. Ele sabia aguardar o tempo preciso, ele entendia que o avanço da ciência precisaria se desenrolar com o objetivo de que o Espiritismo, nesta aliança da religião com a ciência, viesse a lume e fosse, digamos assim, mais esclarecido para todos. Então ele sabia que esse esforço não ia se dar de pronto, mas as transformações morais ao longo do tempo iam tornar facilmente atraídos, né, as pessoas para a própria doutrina. Hoje, pouco antes de entrar aqui com vocês, eu recebi a mensagem de uma pessoa. Ele diz que não é espírita e acompanha algumas palestras que nós fazemos, e ele disse: olha, eu não sou espírita, mas algo nessa doutrina que você diz espírita me chamou a atenção, porque as mensagens são sempre consoladoras, de esperança, e no tempo que a gente está vivendo da pandemia, isso tem me causado conforto, tem me causado alívio, né? A oportunidade de pensar que um dia tudo isso vai passar e a esperança de continuar perseverantes. E eu achei esse relato fantástico, porque o Espiritismo, e Kardec entende isso muito bem, não se propõe a catequizar ninguém. O Espiritismo não quer fazer proselitismo, fazer com que as pessoas se convertam à doutrina espírita. O Espiritismo, a sua função mais básica, é o amor, é amar, é praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, se os nossos raciocínios, se as nossas reflexões, se os nossos exemplos, por mais banais que sejam, porque ainda estamos nesse estágio de imperfeição, podem levar algum consolo, algum rastro de esperança a uma pessoa que seja, nós estamos repetindo aquilo que Jesus exortou que nós fizéssemos, amando ao próximo como a nós mesmos. Então Kardec fazia disso seu lema de vida. Ele instruía sem enfado, esclarecia sem presunção. Kardec recebia cartas de diversas partes do mundo, dezenas, centenas, numa época que a gente não tinha computador com internet para responder os e-mails com agilidade, que a gente não tinha o WhatsApp para troca de mensagens eletrônicas via texto, áudio ou vídeo. E aí eu fico imaginando Kardec hoje, né, nesse advento das redes sociais, o quanto essa mensagem seria facilmente popularizada e que bom uso ele não faria da tecnologia. Aquela época ele varava a madrugada, né, com a luz de velas, canetas tinteiro, para responder pacientemente todas as perguntas que lhe faziam sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, sobre o que nos sucede após a morte, dúvidas as mais diversas, sem jamais se cansar, né? E sem se ofender com os céticos que não acreditavam no espiritismo por lhe faltar bases, por ignorarem os seus postulados, mas que demonstravam ter a curiosidade de aprender mais. Aqueles que eram, digamos assim, herméticos e que não queriam ser elucidados, ele deixava, cada qual com suas convicções. Mas todos aqueles que procuravam o seu auxílio para serem esclarecidos, tinham na figura de Kardec um professor infatigável que não cansava de repetir bastas vezes o mesmo ensino. Será que nós temos esta mesma vocação? Quantas vezes a gente se percebe irritado por conta daquelas perguntas insistentes que nós achamos presunçosamente que são perguntas básicas? Então a gente de fato tem muito a aprender com Kardec. Ele jamais buscou interesses pessoais em primeiro lugar, a ponto de escolher um pseudônimo
para diferenciar as suas obras da área de pedagogia, de aritmética, né, de gestão educacional, que ele escrevia e era muito famoso, principalmente na Europa. Então ele escolhe um pseudônimo, né, passando quase pelo anonimato, com o objetivo de doar-se integralmente pela tarefa, sem querer receber absolutamente nada em troca. Reconhecia a excelsitude da mensagem e não fazia do seu trabalho um tributo personalista à sua própria imagem, né? Ou seja, nem todos os religiosos têm esse desprendimento que Kardec demonstrava. Porque às vezes, quando vestimos a roupa do sacerdote, a toga do juiz, quando empunhamos um diploma profissional, junto com ele, às vezes vem também acompanhado muito do nosso ego, de querermos ser reconhecidos e respeitados pelo nosso estudo ou pela nossa posição temporária naquele campo do saber. Kardec percebia que por mais que ele estudasse, experimentasse, ouvisse os médiuns e as manifestações dos espíritos, preservava a humildade por saber que o mundo espiritual é um celeiro de experiências quase infinito e que por mais que ele estudasse e se dedicasse, o seu saber ainda seria incomparavelmente pequeno, né? As potestades, aos espíritos benfeitores da humanidade, que sempre estão dispostos a nos ajudar. Então Kardec tinha essa característica especial de ser humilde, abrindo mão da própria identidade, no sentido da publicação do seu nome, para que a mensagem que viesse a lume, essa sim tivesse o destaque. Então a gente pensa, né? O que Kardec tinha que nos falta? Como ele enfrentaria um momento de aflição tão pungente como nós estamos vivendo agora? Um momento da pandemia, em que a gente precisa ter cuidado, ter vigilância para não introjetar pensamentos desvirtuados e insensatos, né? Um momento quando a gente às vezes precisa explicar o óbvio, precisa estar atento a sofismas, né? A informações deturpadas, para que a gente possa se preservar indene de todas essas manifestações. Provavelmente aproveitaria esses tempos para mergulhar ainda mais deditamente sobre a ciência que os espíritos vieram elucidar, os meandros das particularidades do mundo espiritual e a forma como moralmente nós devemos nos portar para passar por esse testemunho, que é diferente do testemunho dos cristãos primitivos, que recebiam pedradas ou eram lançados aos leões esfaimados nas arenas de horror, que eram apedrejados em praça pública, né, que tinham os martírios os mais diversos, físicos. Hoje o nosso testemunho é o testemunho da paciência, é o testemunho da perseverança no ideal, da esperança, do não desânimo, do não esmorecimento, não obstante todo o pânico e dor que nós temos assistido. Então, vamos agora mergulhar um pouco na biografia de Kardec, para perceber detalhes da sua história de vida que podem nos inspirar também para os dias tormentosos que nós vivemos. Kardec inaugura o século XIX, nascendo em 3 de outubro de 1804. Ele falece com 65 anos incompletos, em março de 1869. Há muitas biografias sobre Kardec. Aqui eu utilizei como base principalmente o que é o Espiritismo, que foi uma obra que ele escreveu em 1859, que nas edições mais atuais pela Federação Espírita Brasileira contém a biografia de Henri Sousse, a partir de 1896. Tem a biografia de Marcel Souto-Maior, de 2013, Kardec, a biografia. Tem a própria biografia de Allan Kardec pela FEB, Federação Espírita Brasileira, dentre outros.
Há outras biografias, como a de Anna Blackwell e de Júlio Abreu Filho, que também são todas respeitáveis por falarem do nosso querido codificador. Kardec era pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo e educador. Então a gente tem alguém que sabia fazer perguntas, né? E talvez a profundidade dos ensinos que nós vemos grafados em O Livro dos Espíritos, logicamente, se deve pela elevação moral dos espíritos, da pleiade de espíritos, né, que se comunicam e que ajudaram ele na codificação, a citar o apóstolo Paulo, o Espírito da Verdade, Platão, Sócrates, dentre outros, mas sobretudo pela capacidade de Kardec elaborar as perguntas a ponto de às vezes nós termos a impressão de que ele adivinha os nossos questionamentos, e quando a gente pensa em alguma questão, já está ele adiantado à nossa frente, colocando, né, aquela proposição para que os espíritos possam nos elucidar. Ele nasce em Lyon, que é a metrópole das Galhas romanas, da Gália Lugnunense. E essa cidade, ela é muito especial porque ela foi berço de muitos mártires do Evangelho. Há mais de 15 séculos, Lyon foi palco, por exemplo, da história do escravo Rufo. Quem gosta da literatura mediúnica pelo Espírito Emmanuel deve conhecer a obra Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier. Então, em Ave Cristo a gente tem uma história inesquecível do escravo Rufo. Recomendo a todos que possam estudar e ler, porque esses valorosos e esquecidos mártires de Lyon, né, como Albina, Bíblida, Cornélios, Irineu, Potiniana, marcaram a cidade onde Kardec vai renascer. A tradição, digamos assim, do mundo espiritual nos diz que Kardec também foi Jan Hus, um reformador tcheco muito influente, glorioso mártir cristão no século XV, que morreu queimado vivo em 1415. E o interessante é o quanto esse gênero de morte tem relação com um fato que ocorreu muitos anos mais tarde, em 1861, conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Vocês devem conhecer que este nome foi dado por Kardec a um evento, eu nem sei como é que eu posso definir, estranho, patético, que foi a queima de mais de 300 livros espíritas em praça pública, de O Livro dos Espíritos, das revistas espíritas, né? Como se a queima dos livros espíritas fosse o retorno da Santa Inquisição, em que aqueles que falavam a verdade ou que tinham alguma manifestação mediúnica, né, que eram tidos como bruxos, bruxas, feiticeiros, enganadores, eram queimados lamentavelmente vivos naquelas fogueiras martirizantes, digamos assim. Então, esse auto de fé foi esse fenômeno que na Espanha, né, especialmente em Barcelona, tentou-se queimar os livros para apagar a ideia, mas não sabiam que com a queima dos livros, ao invés de queimar as ideias, as chamas das fogueiras superexcitaram a curiosidade ao invés de abafá-las, porque as pessoas começaram a se questionar por que tanta preocupação em queimar essas obras, sobre o que essas obras estavam falando. Então acabou servindo como propaganda do espiritismo, né? Com Jan Hus, ele pregava o sacerdócio universal dos crentes, que foi uma das mais marcantes peculiaridades de não instituir necessariamente um sacerdote como intermediário entre nós e Deus, da gente cultivar a fé, a oração, a vigilância e do nosso contato direto com o Pai, sem necessariamente ter a mediação sacramental, né? Mas voltando para a sua experiência como Kardec, de 1819
até mais ou menos 1850, a gente está falando Kardec, né? Mas nós sabemos que o nome original dele, o nome de batismo, é Hippolyte Lyonden Isaivaio. Então, de 1819 até 1850, ele se dedica a um serviço discreto, quase anônimo, como educador de crianças. E ele era o sucessor, né, um dos discípulos de Pestalozzi, João Henrique Pestalozzi. Pestalozzi, ele ensinava no Instituto de Yverdon, em Zurique, Suíça. E uma das bases do seu ensino pedagógico infantil é: o amor deflagra o processo de autoeducação. Então Kardec, como aluno de Pestalozzi, já havia percebido o quanto o processo de aprendizagem é mediado pelos sentimentos. A gente desperta melhor para o entendimento dos saberes quando a gente se sente emocionalmente envolvido com aquilo. Tanto é por isso que mais tarde Kardec vai colocar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando ele vai falar sobre os bons espíritas, ele diz que no verdadeiro espírita há uma espécie de sensibilidade, né, que pode ser chamada uma maturidade do senso moral, que não depende de instrução, de desenvolvimento intelectual cognitivo, que não depende de idade, de contexto cultural, mas tem a ver com uma afinidade moral, que a gente pode chamar mais poeticamente de uma afinidade do coração. Então, Kardec, ao absorver, né, beber das fontes de Pestalozzi, ele começa a fazer, ainda nessa época, como pedagogo, pequenas adaptações e reformar o ensino ali no começo do século XIX, né? E a partir disso, ele começa a atuar de uma forma mais protagonista nesse desenvolvimento do ensino-aprendizagem, escrevendo diversos livros voltados para isso. Livros, inclusive, que fomentavam que os próprios pais e mães tivessem, desde os primeiros anos do berço, um contato muito próximo com seus filhos e iniciassem a eles as primeiras letras, os primeiros conhecimentos, justamente acreditando que essa afetividade era muito relevante. Kardec era ateu, cético, ele acaba se formando bacharel em letras e ciências, era estudioso das ciências médicas, embora não fosse médico, fluente em diversos idiomas, como alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. Casa-se em 1832 com Amélie Gabrielle Boudet. Acredito que vocês devem ter assistido o filme sobre ele, né? E aí a imagem dela é trazida com uma singeleza, né? E com um toque muito especial, mostrando quanto Amélie foi companheira de Kardec durante toda a sua vida e, junto com ele, o quanto que ela também participou do próprio processo de codificação. Ela que era 9 anos mais velha do que ele, e ao longo do tempo, nesse desenvolvimento deste amor profundo, também ela renunciou dos momentos de contato mais próximo com ele, com o objetivo que ele se dedicasse à causa espírita. Sua missão no Espiritismo sobre a codificação tem início apenas depois que ele completa 50 anos de vida, porque em 1854, quando ele tinha exatos 50 anos, ele é convidado pelo Sr. Fortier a assistir um dos episódios das mesas girantes, que a princípio ele cogitava que as mesas giravam, tinham levitação no ar por algum fenômeno elétrico ou magnético. E esse fato específico da vida de Kardec é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma pressa para definir o nosso propósito, né? A nossa sociedade atual, ela às vezes nos neurotiza nesse sentido, exigem de um jovem de 16, 17, 18 anos que já saiba o que fazer na opção do vestibular, que já tenha
a sua vida profissional planejada, né, com um plano de vida. Saiba que aos 25 anos vai fazer mestrado, depois doutorado, depois PhD, e que vai trabalhar com isso, e que aos 30 vai ter o seu primeiro milhão, e assim vai, todas essas loucuras, com todo o respeito que nós devemos e reconhecemos do estudo, né, da aprovação de concursos, da dedicação a esse desenvolvimento intelectual, mas nos parece exigir demais de alguém que está apenas começando a sua experiência de vida, já saber antecipadamente tudo o que vai acontecer com ela e planejar demais, o que acaba nos estimulando para esse excessivo controle sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Planejar-se e sonhar no sentido de arquitetar aquilo que nós gostamos e quais os passos para conseguir é algo fundamental, porque isso nos mostra que a gente é movido por um ideal, que a gente sabe o que a gente quer. E para atingir metas a longo prazo, logicamente isso passa pelo planejamento. Mas isso é diferente de associar a nossa felicidade e realização apenas se isso acontecer. E acontecer no tempo que eu estabeleci. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem um período como esse de pandemia, em que toda a nossa concepção de controle sobre a vida é questionado, né? A gente agora precisou reavaliar muitos planos e sonhos. Invertemos a prioridade dos nossos projetos e planos, né? Aquilo que pra gente era prioridade zero, agora talvez esteja lá no fim da fila. Passamos a dar valor a coisas básicas e que talvez eram desmerecidas, como o convívio familiar, como a saúde, né? Como o valor da nossa própria existência. Então esses fatos, não obstante toda a dor, toda a aflição que eles trazem, são importantes para que a gente possa repensar a forma como a gente se comporta. No caso de Kardec, a missão mais importante da sua existência, sob o ponto de vista espiritual, a sua maior doação de amor na sua existência terrena, né, se deu aos 50 anos, não obstante ele já tivesse reconhecimento por conta do seu exercício profissional como pedagogo. Então isso é muito interessante para a gente lidar um pouco com essa ansiedade, né, e com essas proposições que muitas vezes a gente se coloca. Então, tendo em 1854 o primeiro contato com esse fenômeno das mesas girantes, em 1855 ele participa na mansão da senhora Plain-Mason no fenômeno das mesas girantes e cadeiras girantes na companhia do senhor Baudin. Então ele começa a conhecer algumas pessoas ali na velha Paris, para que ele observasse aquele fenômeno e tivesse condição de mais tarde buscar levantar hipóteses, como se dá em todo o campo científico, né? Porque no campo científico a gente se aventura ao reconhecer um fenômeno, a lançar hipóteses que possam explicá-lo e mais tarde chegar a delinear as leis que dirigem aqueles fenômenos, né? Então, do mesmo modo, utilizando um método científico, Kardec faz para as coisas do mundo espiritual. E tem alguns pensamentos de Kardec muito interessantes que estão colocados na sua biografia, que ele vai dizer: as minhas ideias estavam longe de se haver modificado, né? Ou seja, ele continuava cético, não tinha nenhuma concepção espiritualista mais específica. Mas ao mesmo tempo ele pensava, mas naquilo, no fenômeno das mesas e das cadeiras girantes, havia um fato. Era um fato que não era mágica, né? Que não era um artifício ilusionista e que tinha que ter uma causa. E a princípio ele até cogitou que aqueles movimentos fossem movimentos aleatórios, mas depois ele percebeu que o efeito tinha uma característica inteligente. E esse talvez seja o ponto mais marcante do pensamento de Kardec logo no início. Por trás de um efeito inteligente deve haver uma causa igualmente inteligente. E aí ele diz: eu apliquei a essa nova ciência
que é diferente da ciência médica, da ciência psicológica, né, de outros ramos da ciência materialista. A ciência espírita era uma ciência completamente nova. Olha a importância dele, né? Ele teve nas mãos a função de estruturar esse método de experimentação científico. Então ele aplicou a essa nova ciência um método que está baseado principalmente no que mais tarde ficou conhecido como o CUE, né, o Controle Universal do Ensino dos Espíritos, quando em diversas regiões do mundo ele lançava as mesmas perguntas e as respostas que tinham consonância e um consenso, essas eram colocadas como aquelas mais prováveis de carregar a verdade. Então ele comparava tudo isso com isenção. Então não era alguém fanático, né? Não era alguém que estava já previamente acreditando num determinado caminho. Era um cientista no sentido de experimentador, se colocando de uma forma imparcial para estudar aquilo. Então ele fazia as comparações, deduzia as consequências e não admitia como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Tem algumas questões do Livro dos Espíritos que a gente vê isso especialmente. Kardec faz uma pergunta, obtém uma resposta. Questões mais à frente, ele retorna ao mesmo objeto da pergunta, perguntando de um modo contrário, para receber uma resposta negativa, para confirmar a que ele teve antes. Então ele se cerca de todos os motivos, de todas as formas, para validar aquele conhecimento que ela trazido. Não por desconsiderar, né, ou não acreditar nos espíritos, mas para que ele elegesse um método que fosse o mais infalível possível, a fim de que a mensagem estivesse pura e pudesse elucidar a todos, principalmente aqueles que, como ele, eram inicialmente céticos. Então ele começa a pensar sobre isso justamente por reconhecer que os espíritos que lhe davam as respostas não eram senão as almas dos homens. E ele diz isso. Reconhecer essa realidade me fez evitar cair no grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos. É lógico que aquela falange de espíritos que o assessoram na codificação são espíritos muito especiais, benfeitores da humanidade, né? Que têm uma responsabilidade e um cuidado com a mensagem divina indiscutível. Mas ao lado desses benfeitores, ele sabia que qualquer outra pessoa que se colocasse nesse método de experimentação, a advertência que mais tarde ele vai colocar em O Livro dos Médiuns, estaria sintonizado, né, e poderia evocar espíritos que não tivesse tão elevada moralidade. Porque os espíritos não são necessariamente santos, puros, né? Então não é tudo que os espíritos dizem que a gente precisa automaticamente validar. É necessário avaliar a essência por trás das mensagens veiculadas. Então esse crivo da razão livra daquela ideia de que tudo que vem do mundo espiritual é algo que eu preciso levar a ferro e fogo e tenho que automaticamente considerar como válido, como correto e como justo. Então a gente vê que o fato de Kardec ser cético ajudou muito a seriedade da doutrina no sentido de preservá-lo desses embustes, né? Dessas interferências daqueles espíritos que só queriam prejudicar a difusão da mensagem. Kardec, por alguns momentos, teve dificuldades muito grandes, mas não obstante todas essas, jamais desistiu, né? Seguindo sempre em frente. Então,
Logo no começo, quando ele recebe as comunicações, ele não pensa de pronto em publicá-las. Essa ansiedade que às vezes a gente vê entre nós hoje no século XXI, né? Quando a gente lê algum texto, a gente quer compartilhar com os nossos amigos, às vezes nem lê a mensagem muito detidamente, né? E já está divulgando e compartilhando, e que também acontece com outros conteúdos, além dos conteúdos não espíritas. Kardec tinha muita calma e ponderação, né? Em 1855, ele já tinha mais de 50 cadernos com comunicações diversas. Então ele já tinha um material bastante interessante que poderia já ser publicado. Mas ele pensou, a princípio, esses materiais servem para a minha própria instrução. Só mais tarde, avaliando aquilo mais detidamente, com mais cuidado, ele percebeu que, dentre aquelas comunicações, havia um núcleo menor que formava um conjunto e que tomava as proporções de uma doutrina. E foi aí que veio a ele o pensamento de publicar para a instrução de todos. E em abril de 1857 vem a lume o Livro dos Espíritos. Então, olha o cuidado de Kardec. Ele não saiu publicando à medida que recebeu as comunicações. Ele reuniu aquelas comunicações de espíritos diversos que eram evocados. Dentro daquelas comunicações, ele não publicou todas. Ele reuniu um conjunto mais essencial, que passava por esse crivo do seu controle universal do ensino dos espíritos, que significa reunir as questões e as respostas, e aquelas que tinham consonância, ou seja, as respostas diferentes, mas que apontavam para o mesmo teor essencial. E aí sim, depois de analisar este conjunto, veio a ideia de publicar. Então essa seriedade, esse cuidado, esse rigor, essa capacidade de análise, porque Kardec sabia que ele também seria responsável por aquilo que seria publicado pelas suas mãos. Embora ele não tivesse a autoria, ele estava na condição do organizador do trabalho. Então ele também tinha uma corresponsabilidade por conta disso. Isso pode nos inspirar muito no dia de hoje. Veja a atualidade da história de Kardec, porque no dia de hoje a gente vê na nossa sociedade uma dificuldade muito grande de, ao ler um noticiário, saber o que é opinião e o que é fato. E aí a gente vê a propagação das fake news, né? Daquelas notícias enganosas, artificiosas, né? Que são veiculadas com interesses estranhos, né? Com interesses ali que a gente desconhece. E a gente acaba, por conta da nossa incúria, às vezes se colocando, né, nessa posição insensata de difundir um conhecimento que não foi previamente analisado. Então, até nisso, Kardec tem muito a nos ensinar. E em abril de 1857, ele, não se contentando com a verificação que os espíritos tinham recomendado, voltou nas questões que lhe pareciam, assim, com trechos, né? Ele chama de questões que lhe pareciam mais melindrosas, ou seja, questões que ele achava que não haviam ainda sido suficientemente respondidas, e mais de 10 médiuns prestaram a ele o concurso desse trabalho. Então, através dessa exaustiva comparação e fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas, meditadas, foi que ele formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Ao lado da publicação de O Livro dos Espíritos, nós temos um repositório importantíssimo que funciona como estudo psicológico. Esse termo estudo psicológico, Kardec coloca como subtítulo da Revista Espírita, e ele vai explicar. Psique, né, o sentido etimológico da palavra vem de alma. Então, na Revista Espírita, fala-se não de outra coisa além da alma. Então, o estudo psicológico, porque é o estudo profundo do ser,
Então, na Revista Espírita, há um repositório imenso, né, de vidas em outros planetas, de experiências diferentes, né, sobre diversas formas de vida, detalhes específicos de cada ponto que já tinham sido colocados em um livro dos Espíritos, como o que nos acontece após a morte, temas sensíveis como aborto, suicídio, temas de encorajamento e esperança para momentos aflitivos. Então, a partir de novembro, né, a primeira edição veio a lume em janeiro de 1858. A partir de novembro de 1857, Kardec começa a trabalhar na Revista Espírita. E ele vai colocar: a Revista Espírita compreende tudo que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem, né? Ou seja, aquilo que está além das proposições mais objetivas da vida material. Nos propomos aqui a estudar a natureza dos espíritos, né? Daí porque colocamos o subtítulo de Jornal de Estudos Psicológicos, por analisarmos em profundidade as características humanas, e daí vem toda a sua importância. A partir desse tempo, ele faz uma nova republicação de O Livro dos Espíritos, faz a sua famosa viagem espírita, né, de difusão do espiritismo em Lyon e em outras cidades, e em 1861 vem a lume O Livro dos Médiuns, que tem a explicação teórica de diversos fenômenos e condições em que os mesmos podem se reproduzir. É importante a gente falar sobre a codificação, porque a codificação espírita ela está associada intimamente com a vida de Kardec, notadamente após os seus 50 anos de vida, e também porque no movimento espírita hoje, infelizmente, a gente tem ao longo do tempo perdido um pouco esse apreço ao estudo das obras mais básicas, esquecendo que as obras mais básicas nos dão a estrutura necessária, os elementos precisos para que a gente possa discernir aquilo que é ou que faz parte da doutrina espírita e aquilo que não faz parte da doutrina espírita, né? Então, a gente se empolga e a gente tem uma vasta literatura mediúnica de outros espíritos que se comunicam conosco, né? Como o espírito Emmanuel, o espírito Joana de Ângeles, mas a gente não pode deixar de esquecer que a codificação espírita é a nossa base para todos os conhecimentos necessários e importantes para o nosso processo de evolução. Em 1864, vem a lume o Evangelho segundo o Espiritismo, que carrega a filosofia moral do Evangelho de Jesus. Em agosto de 1865, O Céu e o Inferno. E em janeiro de 1868, a obra A Gênese, que explica, dentre outras coisas, os milagres e as predições, né? Uma característica importante é que a forma como Kardec lidou com a sua vida levou também a um excesso físico e intelectual que acabou abreviando um pouco sua existência. A gente vê ali alguém que se dedica até o limite das suas forças, né? A ponto de falecer em 31 de março de 1869, né? Com 65 anos incompletos, 64 anos. E depois da sua morte, alguns continuadores, principalmente a sua esposa, que falece apenas 15 anos depois, Amélie, que continuou com a profusão de todos esses conhecimentos. Então, meus amigos, já caminhando para as nossas considerações finais, a gente tem em Kardec, como continuador do Cristo, uma individualidade poderosa, né? A sua obra sobre a terra sempre nos servirá de lume, porque o seu esforço, ele recebeu a colaboração de espíritos superiores que estão sempre dispostos para nos ajudar aos enfrentamentos necessários para a nossa plenificação com o Pai, né? Então, que o Espiritismo, enquanto doutrina, enquanto ciência, filosofia e religião, possa sempre ser o nosso norteador
em momentos difíceis, até que nos tornemos parte da humanidade regenerada e que sempre consideremos na figura de Kardec a figura de um continuador do Cristo e que nos estimulemos a sermos nós também esses continuadores, amando-nos muito como ele pediu que fizéssemos. Muita paz a todos